Boa tarde, galera. Eu sou o Renan. Eu sou o Elder. E a gente está aqui para mostrar um pouco para vocês do servidor Linux CentOS. Já configuramos as imagens, tudo mais, e vamos dar início agora à instalação do CentOS, que é bem próxima da instalação do Red Hat. Bom, como vocês podem ver aqui nas opções, nós temos a opção de instalar ou dar um upgrade num sistema já existente, certo? Por exemplo, se eu já tivesse o CentOS 5, eu poderia estar atualizando ele, ou instalar um modo gráfico total. Eu tenho a opção de instalar com o sistema com um modo gráfico bem básico, quase perto da instalação estilo DOS. Podemos dar um resgate, se deu pau no HD alguma coisa, um resgate do sistema antigo. Podemos bootar pelo HD ou fazer teste de memória. No nosso caso, a gente vai na primeira mesmo, instalar ou dar o upgrade com todas as funções e tudo mais. E temos aqui aquele caso das mídias, dos HDs, lá dos dispositivos lá que a gente estava criando ali. No caso aqui seria o básico nosso mesmo, porém se você tiver algum HD específico, com um controlador específico, pode selecionar dispositivo de armazenamento especializado. Aqui ele indica que existe o HD de 30 GB, aqui é 30.000 MB, só que ele está branco, ele está vazio. Então ele só dá um alerta e pergunta se a gente quer apagar, alguma coisa assim. No nosso caso, nós vamos apagar. Aí aqui é o nome da máquina do servidor. Então é bem interessante isso aqui, porque toda máquina local vai identificar e enxergar o servidor ou pelo IP dele ou pelo nome de máquina dele. Que no caso aqui podemos colocar CentOS server.domínio local. O nosso domínio aqui na rede é Tor. Podemos configurar a rede aqui, que é aquela placa de rede que a gente configurou na VM. Aí aqui, ó, sempre se atentar para conectar automaticamente na inicialização do sistema, para não ter aquela coisinha chata de, pô, tá dando pau aqui, eu não sei porquê, né? E às vezes não está nem conectado, você tá apanhando à toa. Então é isso aí. No caso ali, aqui do configurar rede, ele lista todas as interfaces de rede, todas as placas de rede que você tem e o Linux reconhece. Ele lista aqui para você configurar elas de acordo com o que você quiser, com a faixa de IP que você quiser e tudo mais. Aqui é a definição de data e hora. E aqui uma coisa muito importante em servidores, que é a senha de administrador, né? A senha de root do sistema inteiro. Então aqui não tem um usuário específico. O usuário específico seria root e a senha mesmo.
Então vamos colocar aqui em homenagem ao professor Viana 123. Viana 123, ok. Não pode esquecer essa senha nunca. E aqui ele indica que a senha é fraca, porque é uma senha em palavra portuguesa, em língua portuguesa. E aqui temos a opção, né, de como a gente quer instalar o servidor. Se a gente quer usar todo o espaço no HD, na mídia, né? Se a gente quer substituir algum Linux que já exista, se a gente quer diminuir o Linux ou o sistema atual e para poder instalar o CentOS, usar o espaço livre que já tem, ou criar um layout personalizado, que é toda aquela parte de gerenciamento de HD e tudo mais. Ele pergunta se você tem certeza da cagada que você quer fazer no HD. E chegamos aqui a um detalhe muito interessante nas versões Red Hat e derivadas, que é o tipo do seu servidor. Se você quer usar o CentOS como um desktop, no caso Ubuntu, por exemplo, como um desktop mínimo, sem pacote instalado, sem programas instalados, um servidor mínimo, que é aquela parte lá que eu comentei de baixar tudo da internet, servidor básico, normal, servidor de banco de dados, servidor web, servidor virtual, que é aquele esquema que nós tínhamos explicado para vocês, ou uma workstation de desenvolvimento de software, onde ele propõe vários serviços já na instalação para você poder fazer gerenciamento de versão do seu software e tudo mais. No nosso caso aqui a gente vai escolher um servidor básico mesmo, só para mostrar para vocês. Ele inclui aqui as opções de você modificar os repositórios onde você quer buscar os programas, certo? No caso, se for um servidor interno só, que ele não pode, por algum motivo, ter acesso externo à internet e tudo mais, como geralmente fazem dois servidores, só conexão à internet, e a rede ela só é vista por esse servidor que nós estamos instalando, e o outro seria esse, que ele é só interno, sem conexão nenhuma externa, certo? E tudo o que ele precisa de pacote, de download, de tudo, fica no outro servidor. Então aqui a gente pode modificar o repositório e colocar o caminho do repositório criado naquele servidor lá com acesso externo. E esse personalizar aqui seria os serviços que eu já quero que comece o meu servidor. Então a gente vai personalizar agora para mostrar para vocês. Temos várias categorias aqui de tipos de serviços, né, para um servidor. Servidor de alta disponibilidade, aplicações. Dentro dessas subcategorias aqui existem os pacotes que nós queremos instalar e tudo mais. No caso aqui a gente vai selecionar alguns pacotes, vamos correr o vídeo aí para vocês verem, né? E aí galera, voltamos aqui depois do pause, porque é meio demorado. Bom, teoricamente tá instalado no nosso CentOS.
O problema é depois da instalação. Aqui ele coloca essa mensagem, quem quiser apertar Enter, ele entra no Groovy, caso tenha algum outro SO. E aquela configuraçãozinha básica, concordar com a licença e tal. Um usuário primário, só para poder logar na rede. Caso vamos colocar aqui Renan, senha, certo? Aí aqui você pode escolher, se já tiver um servidor com autenticação na rede e tal, você escolhe o tipo da autenticação e fornece os dados, tudo. O modo de criptografia da senha. Aqui você habilita o suporte a smart cards. E é bom sempre criar o diretório home, né, no primeiro login. O avançado aqui seria criar os usuários. Você tem essa opção no decorrer do servidor, mas vamos criar um aqui para o Elder. Aqui você tem na hora de criar o usuário, você tem a opção de escolher qual bash, qual terminal ele vai usar. E seria no caso aqui os terminais possíveis, né? Que esse CSH aqui é um shell, é um terminal baseado em C, na linguagem C. Você pode programar nele em C e tudo mais pelo próprio terminal. Bash, o próprio shell mesmo, TC Shell, você escolhe. Aqui é o diretório pessoal padrão do usuário, ele vai criar qualquer pasta que você colocar aqui, desde que você tenha permissão. E o avançado de especificar manualmente o ID do usuário, que é o ID, e o ID do grupo do usuário, que no caso a gente criou aqui, né? Podem ver. E aqui a gente tem as propriedades, informações da conta, você pode programar quando a conta vai expirar, a informação da senha, se a senha expira ou não, e os grupos que lhe pertencem. No caso, vamos dar permissão total para o Elder aqui. No sistema inteiro. E o grupo primário dele, que seria Elder. No caso não está selecionado aqui. A gente pode colocar aqui root e deixar ele como super usuário padrão. Aqui são os grupos nessa aba, né, que você pode criar, tal, o mesmo esquema e tudo mais. Bom, vamos lá. Aqui ele fala que a senha é fraca, pede para sincronizar a data de acordo com um das pools, né, de data. Aqui ele inicia um sistema, um serviço, mas ele acusa que não tem memória suficiente para rodar esse serviço, então ele sugere configurar manualmente a memória usada pelo serviço, que é o serviço de falha do kernel. Se der alguma falha, ele faz um log e tudo mais. Frequenzstörung.
E aí galera, a gente já está logado aqui no CentOS depois da instalação. Eu loguei com o meu usuário Renan mesmo. A gente vai mostrar primeiro um serviço bem simples e prático, que você pode acessar de qualquer Android o servidor, se você for um system admin ou alguma coisa assim, e der pau no servidor tal, você tiver em uma reunião e não poder sair da reunião na hora. Se você tiver um Android ou qualquer celular que tenha suporte a emulador de terminal remoto, você consegue mexer ou acessar pelo menos os logs do seu servidor. Esse acesso remoto que a gente vai mostrar para vocês é tudo modo texto. Ele funciona com um emulador de terminal no Windows, então a gente vai mostrar aí paralelo para vocês como é que funciona na parte do Windows e aqui na server side também. O CentOS, na configuração, na instalação dele, como vocês puderam ver, ele já vem por padrão com alguns serviços que você pode setar para ele já instalar e já vir instalado. No nosso caso a gente vai mexer com o SSH, que é um serviço que ele disponibiliza acesso remoto via modo texto no servidor. Então, como vocês podem ver aí na máquina do Elder, a dele aí, ele já baixou o emulador de terminal, ele está numa máquina Windows, e o nosso servidor virtual aqui, o CentOS, tá rodando full. Bom, não tem muita explicação do lado do servidor porque ele já vem instalado, então não tem que se instalar nenhum pacote e nada mais. E agora vocês fiquem com a tela do Elder aí, eu vou ampliar a tela dele para vocês verem como é que funciona, como é que é simples o gerenciamento de usuário e a conexão remota via modo texto. Bom, como vocês puderam ver aí, o Elder ele foi lá, logou no nosso servidor e ele criou um arquivinho texto ali dentro da pasta home dele. Então a gente vai viajar lá para a pasta home dele para mostrar que realmente foi criado o arquivinho que ele criou lá, foi arquivo teste. Como vocês podem ver aqui, tá arquivo teste, certo? Que ele criou lá remotamente. Isso, se tiver algum script do servidor travando tal, você tem essa facilidade de alterar o shell script dele e fazer algo. Eu vou só dar um catch aqui para vocês verem como é que realmente ele salvou ali, criou o arquivo e salvou. Olha lá, vocês podem ver que tá escrito teste do jeito que apareceu na tela dele, certo? Então realmente é um acesso de última hora assim, para descomplicar um pouco. E logo mais na sequência a gente vai mostrar para vocês o próximo serviço. Galera, mostrar para vocês agora o nosso segundo serviço, que é de acesso remoto também
mas é o FreeNX, ele é um acesso remoto gráfico, usa o mesmo protocolo do SSH e vamos lá. Primeiro a gente tem que dar uma busca de pacote para saber os pacotes que existem no nosso repositório que a gente pode instalar. No nosso caso aqui o FreeNX já tem. Daria um instalar aqui. Aí ele acusa que já está instalado porque a gente já instalou aqui para fazer alguns testes e tudo mais. E agora eu vou passar para vocês a parte de configurar esse serviço, que no caso a gente tem que ir lá em etc nx server, dá um ls aqui. Vocês podem ver que já tem um arquivo chamado node.conf e esse client id. Quando vocês instalarem, esses dois arquivos não vão existir, tá? Então vocês teriam que dar um comando cp esse node.conf sample e renomear a cópia para node.conf. Aí o que aconteceria? Esse node.conf a gente tem que editar ele e habilitar, descomentar essas três linhas aqui, ó. Autenticação como modo superusuário, autenticação de usuários que estão registrados no banco de dados do FreeNX e o modo de autenticação aqui. Aqui no caso eu vou comentar esse aqui, porque a gente não vai precisar dele. Bom, feito isso, a gente precisa dar um comando nxserver --add user, certo? Seguido do nome do usuário, que é o usuário do Elder aqui, certo? Ele criou, ó, falou que a chave pública do usuário dele tá lá em .ssh authorized keys na pasta principal dele. E outra coisa que a gente precisa setar também é a senha dele, para ele poder se autenticar no servidor. Feito isso, o que a gente vai precisar fazer lá na configuração? Vocês devem estar vendo aí a tela do Elder agora. Lá na configuração do cliente tem uma chave pública de reconhecimento que ele pede, que seria aquele client ID lá. Então, se vocês vierem aqui, ó, tem essa chave enorme aqui, esse hash enorme, que é a chave pública. Ele precisa informar isso aqui lá. Aí, qual que foi o nosso problema na fase de teste? Passar essa chave enorme para ele lá, entendeu? Então, aí foi a hora que entrou o SSH, que é o outro serviço lá que a gente apresentou para vocês, porque ele acessou, eu copiei aqui no servidor, salvei em um arquivo texto, em uma pasta, e ele foi lá, acessou essa pasta via SSH, pelo Windows dele lá, e copiou essa chave e já colou, como vocês podem ver no vídeo dele, que ele deve estar fazendo agora, ou já deve ter feito. Então é isso aí, colocando essa pasta lá, é só seguir os passos que ele está seguindo e é isso aí. Olá galera, a gente vai utilizar agora o nosso segundo serviço, conectar com o nosso servidor CentOS em modo gráfico utilizando o NX Client. Primeiro vamos começar clicando aqui na configuração e aqui a gente vê algumas coisas importantes, que nem o server, né, o nosso host, o nosso endereço do servidor, a porta que a gente vai utilizar. E uma coisa interessante aqui, a gente vê a key.
para a gente poder utilizar, a gente precisaria dessa key. E com isso a gente teve uma dificuldade, como o Renan disse antes, para pegar essa key no servidor. E com isso a gente utilizou o nosso primeiro serviço, conectando com o put, para conseguir essa key aqui. Após salvo conseguir a key, a gente salvou tudo certo. E configuramos o desktop aqui, né, como o Unix, e a interface KDE, que está instalado com o nosso servidor, e a rede LAN, que é uma rede interna que a gente está utilizando. O display nosso a gente configurou para 1024 para fazer a nossa conexão. E agora vamos lá. Eu digito o meu usuário, Elder V, a senha. Vamos tentar conectar. Vocês devem ter percebido, né, o som, que toda vez quando a gente conecta pelo modo gráfico com o servidor, é como se a gente estivesse logando com o servidor. Fez o som de como se a gente estivesse logando lá. E tá aqui o nosso servidor em modo gráfico, com a interface KDE, tudo certo. E aqui, se a gente quiser, a gente pode criar, fazer todas as coisas. Esse é mais um serviço que a gente utilizou usando o NX Client, né? E temos todo acesso ao servidor agora, e dessa vez em modo gráfico, né? Até a próxima, falou!